Bom, vamos agora a Apocalipse capítulo 19, versículo 8, ponto 19. O pré-tribulacionismo na história, o ponto 7, a sétima parte. Bom, agora nós vamos chegar na história de John Nelson Darby. John Nelson Darby, ele é apontado como o primeiro homem a escrever sobre o dispensacionalismo pré-tribulacionista. Isso não é verdade. Eu mostrei aí para vocês muitos escritos de homens lá no ano 150, no ano 200 da era cristã, nos anos 400, nos anos 1300, eu contei a história do pastor Dolcino, que foi morto pela Igreja Católica, pela Inquisição Católica, junto com 400 membros foram mortos pela Igreja Católica. Algum escrito dele que sobreviveu também fala do pré-tribulacionismo, ou seja, só a Igreja Católica não falava de um pré-tribulacionismo, ou não falava de Israel um dia sendo restaurado por Deus. Outras igrejas, principalmente as igrejas chamadas anabatistas, lembre-se que para você também interpretar a questão escatológica, você tem que seguir aquela linha da história da igreja chamada sucessionismo. O sucessionismo, ele prega que existiram igrejas que mantiveram o batismo dos apóstolos, o batismo de adulto, mesmo naquele período de perseguição católica. O sucessionismo defende que existia uma igreja fora da Igreja Católica, que a Igreja Católica usava nomes pejorativos, ligando eles a homem, né? Donatismo e outros nomes que eles usam, valdenses, por causa de Pedro Valdo, mas na verdade essas eram igrejas anabatistas, igrejas fiéis, e a Igreja Católica era a igreja infiel. E isso nós temos que tensionar nesses últimos dias, porque essa igreja infiel, ela agora não pode mais matar as igrejas fiéis. Desde a Revolução Francesa, desde a independência dos Estados Unidos, a Igreja Católica e as igrejas protestantes foram proibidas de matarem. Então agora elas estão nos chamando para uma união. Essa união é muito perigosa. E eles inventaram, nós veremos agora, diversas mentiras sobre esse homem chamado John Nelson Darby. Eles inventaram uma mentira dizendo que ele aprendeu o pré-tribulacionismo com uma falsa profetisa, com uma moça que tinha até problema de cabeça, e isso não é verdade, isso é mentira mesmo, isso foi inventado, tá ok? John Nelson Darby, eles inventaram porque realmente um pastor ele tem que visitar pessoas. Ele visitou uma moça que tinha problema, foi lá orar por ela, mas a moça, inclusive, ela era pós-tribulacionista, e ele, quando esteve lá, ele condenou os dons, a coisa que aquela moça manifestava, e eles inventaram uma mentira dizendo que John Nelson Darby copiou dela. Isso não é verdade. Isso acredita, agora virou moda, fake news teológico, né? Infelizmente, estou falando dos protestantes, porque os católicos não participam desse debate. Os católicos estão dedicados a unir as religiões, mas os protestantes é que estão participando desse debate e negando essa parte, né? Então, John Nelson Darby, ele é reconhecido como o teorizador do dispensacionalismo, porque nós encontrávamos pequenos escritos. E você tem que lembrar, olha, 1800, esse homem que teorizou o dispensacionalismo, ele viveu já no período da liberdade cristã, quando as igrejas católicas e protestantes não podiam mais matar as igrejas evangélicas, que não aceitavam o batismo de recém-nascido. Para você conhecer a história da igreja, um ponto-chave você tem que separar as igrejas que defendiam o batismo de recém-nascido para as igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido. E eu sempre falo, igreja que defende o batismo de recém-nascido não é igreja cristã, não é igreja evangélica. Ela está roubando de Deus a coisa que Deus mais espera ouvir do homem. É a sua confissão de fé, que é a sua declaração de amor, e após isso ele ser batizado.
Recém-nascido não faz confissão de fé, não faz declaração de amor a Deus. Então vamos ver a história de John Nelson Darby. Viveu de 1800 a 1882, já no século XIX. Conviveu com os anabatistas da Inglaterra, que se identificavam como Assembleia dos Irmãos ou Irmãos de Plymouth. É muito interessante vocês estudarem a história dessa Assembleia dos Irmãos, os Irmãos de Plymouth. Eles são, assim, grupos anabatistas que viviam oprimidos lá na Europa, principalmente na Inglaterra, que era um governo protestante, tá ok? E esses grupos anabatistas, eles vão começar a se chamar por nomes assim, como Assembleia dos Irmãos, Irmãos de Plymouth, Casa de Oração, ou também alguns vão se identificar simplesmente como batistas, ou seja, batizadores. Então existem vários grupos batistas, tanto que até hoje as igrejas batistas, por exemplo, são separadas no Brasil. Existem convenções separadas, porque sempre existiram muitos grupos batistas, aqueles que se dizem batizadores e não anabatistas, ou seja, rebatizadores. O comentário prossegue. A Assembleia dos Irmãos ou Irmãos de Plymouth no Brasil são conhecidos como casa de oração. Se você vê essas casas de oração, talvez tenham aberto outras, né? Mas existe no Brasil, são uma das igrejas evangélicas, vamos dizer assim, com denominação das mais antigas. A Assembleia de Deus surgiu no século XX, tá ok? Então, essas igrejas, elas são oriundas dos anabatistas antigos. Na Inglaterra, eram chamados de protestantes livres, mas, na verdade, eles não eram protestantes. Eram anabatistas que eram perseguidos pelos protestantes. É importante também nós frisarmos isso, irmãos. Protestantes, eles batizam recém-nascido. E nós não podemos cair nesse erro, porque o batismo é uma ordenança, ele não pode ser alterado. A Igreja de Roma alterou no ano 230 da era cristã, a Igreja Católica organizada por Constantino adotou essa heresia, ok? E depois isso seguiu na história da Igreja Católica e os protestantes mantiveram esse erro. Então, estar ligado à Igreja Católica e à Igreja Protestante, nós não queremos, porque os protestantes mantiveram esse erro católico do batismo de recém-nascido, que eu repito, é um erro grave. O comentário prossegue. Né, esses grupos anabatistas ingleses, ok, que influenciaram Darby, eles rejeitavam o batismo de recém-nascido e defendiam o livre-arbítrio, ou seja, uma doutrina que era negada por católicos. Foram os católicos que mudaram a doutrina da salvação do livre-arbítrio para a predestinação. Mudança na doutrina da salvação, irmãos, é o fim da picada. Nós não podemos aceitar. Está virando seita. Ou então era seita e está entrando para o caminho da salvação. E não tem sentido nós pregarmos a partir de agora que a Assembleia de Deus era uma seita, seguir uma doutrina da salvação errada. A doutrina da salvação pela igreja cristã sempre foi pregada como sendo o livre-arbítrio. Nós podemos escolher entre o bem e o mal, porque isso está claro na Bíblia. Deus diz, olha, eu coloco diante de você a vida e a morte. Escolha a vida. Isso é livre-arbítrio. Tanto que no mundo antigo, só Israel seguia o livre-arbítrio. Os outros povos pagãos, todos eles acreditavam que o nosso destino está escrito, ou seja, que tudo está predestinado. Essa doutrina nasceu lá com Nimrod e Semíramis. Nasceu na Torre de Babel. Essa era a religião pagã que dominava o mundo antigo e agora eles querem nos oferecer essa religião pagã que diz que o nosso destino está escrito. Não, isso não é verdade. O comentário prossegue. A casa de oração é uma igreja pentecostal. A verdadeira teologia estava com a pequena igreja que os católicos perseguiram desde o ano 380 até o ano 1790. Lembre-se que o ano 380 foi quando o Papa Dámaso publicou o Edito de Tessalônica, onde ele proibia o funcionamento de qualquer igreja que não seguisse o rito de Roma, o rito católico, que envolvia
purgatório, batismo de recém-nascido, o uso daquele incenso que era o símbolo do diálogo com Júpiter, que o apóstolo Paulo chama de diálogo com o demônio. Então, tudo isso eles já tinham adotado ali no ano 380. Então, as igrejas que não queriam adotar esse paganismo, elas tiveram que fugir. É por isso que você não encontra muitos escritos dessa igreja, porque no Edito de Tessalônica, o Papa Damaso I disse que eles iriam usar a força do império para perseguir essas igrejas. O comentário prossegue. Darby teve contato com essa doutrina e passou a defendê-la. Então, nesse período dos anos 1800, a verdadeira Igreja de Jesus passou a ter liberdade para pregar. Porque antes, você vê pessoas que rejeitavam o batismo de recém-nascido, como o autor do livro O Peregrino, John Bunyan, ele foi preso pela igreja protestante que governava a Inglaterra. A igreja protestante exigiu, o governo prendeu John Bunyan porque ele pregava contra o batismo de recém-nascido. Ou seja, não tinha liberdade. Isso foi ali em 1690. Ainda não havia liberdade para pregar o evangelho. Então, as igrejas que rejeitavam o batismo de recém-nascido, essas igrejas eram realmente perseguidas pela Igreja Católica.